Olá, meus queridos. Hoje teremos aqui a Terapia com Deus. Vamos falar, pensar, analisar sobre Romanos 8, a questão das relações sobre a mente. Quantas vezes você já pensou coisas, temeu, teve diversos pensamentos de coisas que iriam acontecer na sua vida e que essas coisas não aconteceram com você? Se você fizer um balanço, você vai ver que a maioria das vezes você pensou que algo ia acontecer, criou uma expectativa, seja ela boa, seja ruim, e na maioria das vezes nem sempre isso acontece, né? Então o que acontece? Acontece se você fizer algo para acontecer, né? Uma expectativa boa, né? Uma relação no casamento, no relacionamento, só vai dar certo se você criou expectativa, mas só expectativa não basta. Preciso de ter uma força de fazer algo para que aconteça. Talvez você tenha a expectativa de se tornar um médico, engenheiro, de passar na faculdade, de fazer um monte de coisa. Mas se você tiver só a expectativa e ficar parado, automaticamente não vai acontecer. Então vai ser só um pensamento. Então os pensamentos, eles podem gerar algo em nós. Mas para que isso aconteça, precisa de uma força para que tenha um acontecimento em si. Mas o que a gente vai falar é sobre os pensamentos maus, né? Quantas vezes pensamos, algo mal vai acontecer? Nossa, não vai dar certo, as coisas não vão dar certo para mim. Como que vai ser minha vida? Como vai ser meu futuro? Será que eu vou ter uma boa velhice? Então, pensamentos diversos. Será que eu passo na universidade? Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou ser feliz no relacionamento? Pensamentos diversos, né? E às vezes nem sempre vem como será. Às vezes vem, eu tenho dedo podre para relacionamento, eu não dou certo, eu nasci para ficar sozinha, eu nasci para não ser ninguém, né? Então esses pensamentos não quer dizer que eles tenham que acontecer. Mas se eu penso dessa forma, o que acontece é que inconscientemente isso vira um registro, né? É algo que alguém te disse e você passou a acreditar nisso como se isso fosse uma verdade, e automaticamente a sua mente começa a fazer acreditar que isso é verdade e que não tem como sair disso. Isso vira um ciclo vicioso e você começa então numa repetição. Repete aquilo que te foi dito, ok? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia pode nos esclarecer sobre essas relações? A questão é que todas essas relações de pensamentos, elas estão diretamente ligadas às nossas emoções. Então, alguém te disse, você não vai dar nada que presta na vida. Isso te fez sentir muito. Isso doeu muito, porque veio de alguém que você amava, veio de alguém que você respeitava muito, alguém que você via como autoridade na sua vida. E quando alguém diz isso, seja com palavras, ou seja com gestos, ou seja não acreditando em você, e automaticamente você pensa, ela não acredita, ele não acredita em mim, então quer dizer que eu não vou ser nada. Isso vira uma verdade para você e você começa a entrar num ciclo vicioso dessa relação, desse pensamento. Mas é apenas um pensamento. Um pensamento que você tomou para si como verdade. E aí nós vamos pensar hoje sobre Romanos no capítulo 8, que fala muito sobre essa relação das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Não de uma forma muito clara e descrita que você precisa ter um olhar mais crítico e mais profundo a respeito para que entenda o que realmente está sendo dito aqui. Mas olha só, Romanos 8, no versículo 5, nós vamos ler até acho que o 7, vamos lendo aqui. O 5 diz o seguinte: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito com letra maiúscula, então o Espírito Santo de Deus, né, tem a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Versículo 6. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vós
contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Deus, ou de Cristo, não pertence a Cristo. Até aqui. Olha que pensamento interessante. Para a gente falar sobre isso, então, a gente já disse a relação da mente, né? Mas o que seria carne? Natureza carnal. A natureza carnal, aquilo que me leva, é aquilo que naturalmente eu não preciso de força alguma para fazer. O meu próprio desejo me empurra para aquilo. Não preciso de nada, já está impresso em mim. Naturalmente, eu sempre vou preferir o que é a natureza da carne, ou seja, a natureza humana, porque a natureza humana ela está tendenciosa para o prazer, né? Existe em nós, então, duas relações aí. O desejo de ter prazer instantâneo, imediato, e, de um lado, um desejo que é a busca de Deus, a busca para fazer aquilo que me leva para a vida. Aí, quando ele vai relatando, ele diz que a natureza da carne é morta. É morta porque ela é uma pulsão. Ela é algo que me empurra para a morte. Vamos pensar então da seguinte forma. O que é melhor? O que seria naturalmente correto? Eu não ter horário algum, eu não ter limite algum, dormir a hora que eu quero e acordar a hora que eu quero. É o sonho de todas as pessoas. Não precisar de colocar um despertador para acordar, para sair para trabalhar. Ou seja, qual que é o meu desejo? O meu desejo é ficar deitado. Deitar tarde, fazer tudo que eu quero fazer, durmo tarde e acordo a hora que eu quiser. Nesse processo de isolamento social, no período de pandemia, eu percebi algumas coisas na minha vida, e acredito que outras pessoas e vocês também podem ter percebido, que esse estar em casa, em home office, te possibilita algumas coisas a mais. Então, se eu já estou em casa, eu não preciso levantar, tomar um banho, barbear, pentear o cabelo, vestir uma roupa, passar perfume para sair. O que a tendência é você ficar de pijama. Então você acorda, nem arruma a cama. Já, agora mesmo eu volto, eu já estou aqui mesmo. Então eu não arrumo a cama, deixa essa cama aí, eu fico de pijama o dia inteiro, né? E isso é uma tendência natural, muitas pessoas fizeram isso, exceto quem é muito disciplinado. A natureza nos leva para isso. Se não tiver uma força, porque para ser disciplinado, teve que ter um aprendizado e tem que ter uma força para isso. Então eu tenho que colocar o relógio para despertar, porque senão, alguns acostumaram, o relógio biológico acorda, mas outros não. E se você vir à noite, criança, adolescente, jovem, jogando a noite toda e tá ali, quer dizer, é muito gostoso isso. Eu não ter nada para me limitar é muito bom. Mas só que isso é o quê? O que eu preciso fazer para morrer? O que você precisa fazer para morrer? Para morrer você não precisa dar um tiro na cabeça, você não precisa pular na frente de um carro. Não, é só ficar parado. Porque parado é morte. Então, se eu ficar aqui deitado numa cama, não levantar, o meu corpo começa a parar de funcionar, os músculos vão atrofiando, né? Por a força que você tem, você começa a perder, porque ele acostuma nesse movimento de repouso. Pode dar algumas complicações, não é? No corpo, porque ele está ali deitado. Observa que as pessoas, quando estão acamadas num leito de hospital, elas sempre tomam uma injeção na barriga. Ali, aquela injeçãozinha que eles dão é para que o sangue continue movimentando, para que o corpo continue, de certa forma, movimentar para que a pessoa não morra. Ou seja, deitar é igual à morte. Então, ficar muito deitado é a morte. Por isso que a pessoa, quando entra em estado de depressão, o que ela faz? Ela dorme muito, ela deita muito,
ela não levanta, ela não consegue, às vezes troca o dia pela noite, porque à noite as atividades são menores, o contato com as pessoas são menores, então uma fuga, né? Então isso é uma pulsão de morte, é algo que me empurra para a morte, entende? Então dentro desse processo, basta você ficar parado, não fazer nada, que é morte na certa, é morrer. Então parar igual a morte. E olha que interessante, um estudo científico, ele nos demonstra que o seguinte, ele faz as relações de quantos dias você perde, né, de vida fazendo determinadas coisas. E entre elas tem fumar, né? Então, fumar, a cada cigarro que você fuma, né, um cigarro que você fuma, você perde 10 minutos de vida. E cada hora parada, você perde 20 minutos de vida. Ou seja, então, se você parar para pensar, né, fumar é menos prejudicial do que ficar parado. Apesar que fumar tem uma relação, né? Porque nós vamos falar aqui. Então, dentro dessa relação da carne, Gálatas 5, ele nos explica muito bem o que é essa relação da carne. Lá ele chama de obras da carne, que são as mesmas coisas, que são essa natureza de prazer imediato, de prazer extremo, de busca da satisfação do seu prazer. Se você observar, o Evangelho está sempre nos convidando a negar o nosso prazer. Não é que você não pode ter prazer nenhum, mas é que, em geral, o prazer ele tende a te levar mais para a morte do que para a vida. O prazer, em geral, tudo que te dá prazer te mata. Esse é o ponto. Mas eu sinto muito prazer em estar na casa de Deus. Ok, mas como que é esse prazer? Você tem prazer em ir na casa de Deus ou é um prazer que você só quer ficar na casa de Deus? Como eu já vi pessoas dizerem, eu gostaria de montar uma cama aqui na igreja porque eu queria ficar aqui 24 horas, porque aqui é bom demais. Não é demais? É uma fuga, né? Eu querer estar só na casa de Deus para que eu não consiga lidar com a minha realidade. Isso é o quê? Eu posso inconscientemente despistar isso, colocar como uma coisa de Deus, porque a gente tem o hábito de despistar aquilo que a gente sente. É normal, de maquiar para que não sejamos descobertos. Então eu vou transvestir a minha pulsão de morte como uma coisa boa, como estar na casa de Deus. Né? Não é o prazer que o salmista diz lá, eis que tenho prazer de estar na casa de Deus, o meu maior prazer é estar na casa de Deus. Não, tudo bem, esse prazer é normal. O problema é quando eu só tenho prazer em estar na casa de Deus. Se eu só tenho prazer em estar dentro da casa de Deus, dentro da igreja, porque Deus não habita em lugar algum, a verdade é que Deus está em nós, e se eu não consigo caminhar pela rua e sentir Deus comigo, que eu sou a casa de Deus, tem alguma coisa errada. Eu estou indo para uma fuga, que é um lugar, uma parede, uma caixinha, onde eu posso entrar e ficar lá 24 horas, porque aqui nada me perturba. Isso é pulsão de morte, mesmo que você coloque o nome de Deus nesse negócio. Mas não tem nada a ver com Deus. Pelo contrário, Deus quer que nós possamos sair e relacionar com pessoas, porque através do relacionamento com pessoas é que nós vamos poder anunciar o Evangelho. Levar para as pessoas a novidade de vida e a boa vida, as boas novas. Então, olha só, dentro dessa relação da obra da carne, Gálatas, ele começa a trazer sobre imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Então vamos pensar, imoralidade sexual. Né? O que é que em mim, né, me leva para algo que dentro dos conceitos padrões estabelecidos como na normalidade, eu preciso de algo em excesso, algo que seja muito imoral, algo em excesso. Que sentimento é esse que me empurra para uma imoralidade ligada com a sexualidade? Entende? Isso é uma pulsão, é um desejo. A sexualidade todos temos. Né? O desejo sexual todos temos. Quem não tem, precisa verificar. Tem algo errado. Então o desejo pelo oposto, ok.
Agora, o que tem em mim que eu não consigo dominar, conter, lidar com essa realidade, de forma que eu não consiga ter uma vida dentro do estabelecido padrão de equilíbrio? Então precisa ser verificado. A impureza, que está dentro dessa relação também, aquilo que é impuro, que deixa de ser puro, mas passa a ser então agora contaminado por algo. Percebe? O que é contaminado é o que fugiu do equilíbrio. E a Bíblia sempre nos chama para o equilíbrio. A libertinagem, que está dentro dessa parte, né? A idolatria. Idolatria. Então, nós temos aí um pensar, né? O que é que eu tenho em mim que eu preciso de algo mais, ou de um ídolo, para que eu possa me sentir seguro? Entende? Por quê? O ídolo não batem-se muito nos católicos por causa das imagens, mas não tem essa relação. A relação não é somente você colocar um objeto ou um ser no lugar de Deus, né? Porque as pessoas podem ter as coisas delas, as vivências delas, as suas buscas religiosas, ok. Mas o que é que eu coloco no lugar de Deus? Então, estar no lugar de Deus é um ídolo, se tornou uma idolatria. Então, por exemplo, se um vício, um futebol, um espetáculo, ele fala, esse espetáculo eu não troco nem por Deus. É idolatria. Né? O pastor da sua igreja, não, eu só ouço o pastor da igreja. O que ele falou é verdade absoluta e acabou. Nem a Bíblia sobrepõe o meu pastor, ou meu padre, ou meu pai de santo, ou seja, quem for o seu líder religioso. É uma idolatria. Você colocou aquele homem no lugar de Deus. Isso é compreensível. Por quê? Porque tem uma relação com o lugar do Pai. Então é uma busca por um ser superior, mas que eu possa vê-lo. Por isso que quando você olha na Bíblia, lá no início, o povo de Deus, no meio do deserto, quando Moisés sobe para o monte, eles ficam inseguros, porque nós precisamos de ver alguma coisa. E aí o que se fez? Construiu ali um bezerro de ouro. Ou seja, uma imagem para representar Deus. E aí o que acontece? Eles disseram, esse será o nosso Deus. Ou seja, eles não buscavam o Deus que estava dentro deles. Eles estavam buscando um Deus que eles pudessem controlar e ver. Isso é idolatria. Ídolos. Deus abomina a idolatria. Então, a idolatria vai muito além disso. Pode ser seu filho, pode ser seu trabalho, pode ser sua família. Mas o certo é que, fugindo desse parâmetro religioso, o que me leva a precisar de ter algo para ver, algo palpável, algo que eu consiga tocar, para satisfazer em mim? Você consegue ver equilíbrio nisso? Se Deus está em mim, como Espírito, por que eu preciso de algo mais? Entende? E algo que tome esse lugar é como se então não estivesse. Quando isso acontece, o que está dizendo? Obras da carne. Porque é a nossa natureza humana. É anormal? Não. É tão normal que chama-se obras da carne. Ou seja, no homem já tem uma busca por Deus, que foi colocada por Deus. Agora, essa busca desenfreada pode gerar ídolos. Ok? E aí ele vai falando então, vamos lá, ele fala de outras coisas. Dentro da idolatria vem a relação da feitiçaria, né? E o que é feitiçaria? A feitiçaria, vamos pensar então num feitiço, uma poção mágica, um estalar de dedos que eu consiga resolver problemas e realizar o quê? Os meus desejos. Então, essa feitiçaria, ela pode ser até uma oração que você faz. Um pedido. Eu já vi gente orar para Deus levar o outro. O que é isso? Desejo de morte. Isso é o quê? Uma relação carnal. Um desejo da própria carne. O desejo da própria carne é que eu quero me livrar do outro, mas não quero enfrentar a minha realidade com ele e lidar com isso. Então eu preciso de um feitiço. Mas como eu, entre aspas, sou um religioso, eu não posso usar esse termo feitiço, porque se pudesse ele ia lá e fazia um feitiço, uma obra para que aquele sujeito fosse morto. Porque existe ainda algo que coloca limite nisso,
que seria a lei. Eu não posso matar o outro, mas se eu fizer um feitiço e ele morrer por nada, tá tudo certo. Mas isso é o quê? Assassinato. Então, que emoção é essa que não me permite controlar a mim mesmo para resolver a minha demanda com o outro? Ou seja, vou fazer uma poção para que o outro me ame, para trazer o meu amor de volta. Né? A gente vê os cartazes, traga o seu amor em 7 dias. Né? Que amor é esse que eu preciso de trazer a todo custo? Mesmo que seja de uma forma desrespeitosa com o outro, não importa o que o outro sente, contanto que ele me ama e eu sinta. Não é desequilíbrio? Porque o amor não é uma troca, não é recíproco. Então, quer dizer, essa troca, ela precisa existir, porque isso é o amor. Eu te dou algo e você me dá algo. Nós vamos trocando amor, né? E aí, mas eu tenho dentro em mim algum sentimento. Não seria egoísmo? Não importa o que o outro sente. Eu vou fazer uma poção que o sentimento dele vai ser anulado e ele passa a me amar de qualquer forma. Obras da carne. Condição infantil. Não é? Como um bebê. O bebê, ele tem essa questão das obras da carne. 3 horas da manhã, eu já disse aqui, 3 horas da manhã ele acorda e quer mamar. Ele não quer saber se a mãe está cansada, se a mãe trabalhou, se ela tem leite. Ele só vai abrir a boca e gritar. E não vai parar enquanto o desejo dele não for satisfeito. Mas o que o Romanos 8 está falando é lidar com essa relação de desejos. E aí ele vai, o ódio. O que é o ódio? Vamos pensar sobre o ódio? O que seria ódio? Ódio é o amor ferido. Então, se eu amo você e eu faço algo para você, eu estou te dando o meu amor. Eu te destino o meu amor. Né? Quando você dá um presente para uma pessoa, quando você faz algo que mesmo que aparentemente, entre aspas, não vai ter um ganho legal, mas tem um ganho ali. Eu faço porque eu gosto dessa pessoa, então eu faço. Mas, quando essa pessoa não me retribui, ela me trai. É como se ela tivesse dado uma punhalada nas minhas costas. Então eu digo, que absurdo, pessoa ingrata, fiz tudo por ela, mas ela não me amou. Eu dei o meu amor e ela feriu o meu amor. Isso é o quê? Isso é o ódio. Então amor e ódio são a mesma coisa. A diferença é que o ódio, ele é o amor ferido. Então eu só odeio quem eu amo. Percebe isso? Quando você diz odeio aquela pessoa, é porque você ama ela demais, mas ela não te corresponde. Ela não deu valor ao seu amor. Então você desperta por ela esse sentimento que é o ódio. Ou seja, parecido com feitiço. Né? Não importa o que o outro sente, importa o que eu sinto. Então eu quero prazer, prazer, prazer. Que ninguém me contrarie, que ninguém diga nada a meu respeito, mas que traga só contraria, é só prazer para mim e não contrariedade alguma. Ciúmes. Ciúmes, Gálatas 5 fala do ciúmes, também é obra da carne. O que é o ciúmes? É o sentimento de não ser suficiente. Então eu não sou suficiente. Quando alguém sobressai, eu queria o que o outro tem. Não é o que eu queria o que o outro tem, mas é como eu queria ter. É isso mesmo, eu queria ter o que ele tem. Eu queria sentir o que ele sente. Entende? E a gente vê isso, ciúmes, começa isso na tenra infância. Né? Quando a gente acha que a mãe da gente não ama a gente o tanto que ela deveria amar. E que ama mais o nosso irmão ou a nossa irmã. E ficamos num lugar como se fosse inferior. Então, é o desejo pelo seio, é o desejo pelo retorno da infância, o seio materno. Né? E aí, dentro disso, vem depois, então, dos ciúmes, a relação com a ira. O que é a ira? A ira, aqui, não é simplesmente o sentimento, mas é o que eu faço com esse sentimento. Então, a ira é a resposta que eu dou ao sentimento que eu tenho. Então essa ira é a agressividade que eu coloco porque eu não consigo controlar aquilo que eu sinto. Eu não consigo ser frustrado. Eu não lido bem com a frustração. Então eu preciso de ter uma ação de vingança para que eu consiga lidar com isso. Olha que coisa. Desequilíbrio, pulsão de morte, obras da carne. Isso tudo é morte. E aí ele vem, então, o egoísmo, nem se fala, não preciso nem falar do egoísmo, né? Egoísmo é o seguinte, não importa o outro, importa somente eu.
manifestação, desejo instantâneo. Dissensões, né? Que seriam as briguinhas, as rixas, né? Então nós vamos, aí chegou então a inveja. Mas qual é a inveja? A diferença da inveja é dos ciúmes. O ciúmes é você queria sentir o que o outro sente, queria ter o que o outro sente. A inveja vai além. A inveja não é querer ter o que o outro tem, é sofrer pelo outro ter. Então a inveja é um sentimento perverso. Porque se o outro não tiver, tá tudo bem, nós dois não temos, então tá certo. Então a inveja é eu sofrer pela felicidade do outro. Não importa, mesmo que eu tenho dinheiro, mas se o outro tem o dinheiro do outro, pode ser menos que o meu, mas é um absurdo ele ter. Eu queria que só eu tivesse. Isso é inveja, puro egoísmo, centrado em si mesmo, né? Em mim mesmo. Embriaguez, beber demais, chapar no melão, tomar todas. As pessoas entram nessa questão da bebida como uma questão religiosa, mas a Bíblia ela não fala tanto da bebida, ela fala sobre essa relação da embriaguez. Porque a Bíblia diz que nada pode nos controlar. Eu preciso ser controlado. Então a embriaguez é a perda do controle voluntário, a qual eu não quero lidar com a minha realidade. Então a minha realidade é muito dura e eu preciso de um remédio para conseguir dar conta de viver. Então eu me embriago. Então isso é a perda do controle. E o que a Bíblia nos orienta é que tenhamos controles de nós mesmos, que nós possamos ser senhores de si. Então, quando eu me embriago, dentro dessa embriaguez, ela tem uma relação também infantil, um retorno à minha infância. Porque o que é um embriagar? O embriagar é o retorno ao seio materno. Já ouviu alguém dizer assim, fulano de tal, chegou aqui mamado? Não é? Eu estou mamando, ó. Qual é o primeiro prazer que nós tivemos na vida? Foi o seio materno. Descobrimos um dia algo que vinha na nossa boca e que saía algo gostosinho. Esse algo gostosinho me dava saciedade e também me dava prazer. Então nessa busca do prazer, eu vou crescendo, o registro fica. Então quando o meu trauma, quando algo que acontece na minha vida foi nessa fase oral, que é da boca, provavelmente a gente vai ter problemas com embriaguez, com cigarro, com glutonaria. Por que Deus coloca a relação da glutonaria? Né? Não seja glutão, porque a glutonaria é essa mesma relação. Só que isso é uma coisa que eu preciso do Espírito Santo em mim para que eu consiga dar conta disso. Eu preciso de resolver a minha demanda para que eu dê conta de não ser glutão, porque senão a glutonaria, a embriaguez é o que me impulsiona para a morte, mas que vai tamponar a minha angústia, ou vai tampar a minha angústia, vai abrandar a minha angústia. E isso acontece com várias coisas na nossa vida, inclusive com trabalho em excesso, estudo em excesso, tudo em excesso, né? Tende a ser alguma forma de abrandar aquilo que me angustia. Então, em Cristo eu posso lidar com as minhas demandas, posso acalmar, mas o que acontece? Se eu não consigo sozinho, qual o problema em fazer uma terapia? Qual o problema em ter um profissional para te ajudar, para te auxiliar, para que você busque aquilo que aconteceu e consiga resolver? E aí você, na época da Bíblia não tinha, Deus tinha que fazer a intervenção, mas hoje já temos os profissionais, e por que não usá-los? Se Deus teve tanto trabalho para nos dar sabedoria, para estudar, para conhecer, para entender os processos mentais, para criar as máquinas que mapeiam o cérebro, para criar as medicações nos laboratórios, por que a resistência em tomar a medicação como se isso fosse algo do diabo? Será que a gente não está atribuindo o que Deus fez a Satanás? Porque eu acho que a bebida é de Satanás? Mas a bebida não é de Satanás. Na época de Jesus, Jesus multiplicou o vinho. Já parou para pensar nisso? Ele multiplica o vinho. Será que se o vinho fosse de Satanás, Jesus jamais multiplicaria o vinho? O vinho era alimento naquela época. O que o Senhor nos chama não é a ignorar todas as coisas, mas a lidar com as demandas, a lidar com elas.
Agora, se você tem problema com alcoolismo, aí já é um outro caso. Precisa primeiro resolver a sua demanda para que você consiga se aproximar da bebida. A Bíblia diz que o seguinte, que a gente resiste o diabo e ele foge de nós. Isso não é só com bebida não, isso é com comida, né? Se você tem problema com glutonaria, o que você vai fazer no buffet que é livre? Não é para você ir lá, é para você comer pouquinho mesmo, entende? Vai no restaurante mais caro, né? Foge do pecado. A Bíblia diz, resiste o diabo que ele foge de você. O que é o diabo? O que é o diabo? Vamos pensar nisso? Para que ele fuja de mim. É resistir àquilo que está dentro de mim. Desejos, pulsões. Estou saindo do lado do contexto espiritual demoníaco. É claro que a gente acredita no plano espiritual, ok? Mas esse demônio que ele está falando para resistir, porque o demônio ele não tem poder de me furar, ele não tem poder de me matar, nem poder de fazer nada contra você. Ele vai usar o que você tem. Então seriam as suas pulsões, os seus desejos pulsionais. Isso é potencializado. Isso que o diabo usando. Então o que a Bíblia está falando é o seguinte, lide primeiro com as suas pulsões. Esses demônios que estão dentro de você, sabe? Isso que te mexe, isso que você precisa lidar com isso. Nem sempre, às vezes, é possível só reprimindo. O que a gente faz? A gente só reprime, só reprime, só reprime. Fica com um desejo louco de fazer, louco de beber, mas não posso e tal. Ok, é certo, tudo certo até aí. Eu preciso me conter porque pode me trazer um dano maior. Mas a questão é, como que eu soluciono isso? Para eu solucionar isso, eu preciso lidar com aquilo que está dentro de mim. Então Romanos 8 vai trazendo isso, e aí ele vem falando sobre aí as outras formas de equilíbrio, orgias, perversidade e tal. E aí ele fala também sobre os frutos do Espírito, e fala que os frutos do Espírito, tá ligado isso? Gálatas assim para a gente entender a relação que ele está falando de carne e Espírito. Então, olha só, dentro disso, ele fala, os frutos do Espírito é amor, é alegria, é paz, né? É benignidade, eu notei aqui, é paciência, é fidelidade, é mansidão. Olha que interessante, domínio próprio. Todas essas coisas são pulsão de vida. Então qual que é o contrário da embriaguez? É o domínio próprio. Eu conseguir lidar com o meu desejo de dizer não para ele. E aí olha que interessante, no versículo ele diz, contra essas coisas não há lei. Ou seja, não há lei contra essas coisas. Isso aí pode, porque isso é pulsão de vida. A lei, ela só vem para aquilo que é impossível, naturalmente, de fazer. Então, o que é natural nosso é todas essas obras da carne que a gente citou. Todo tipo de perversidade, de busca de prazer, busca pelo sexo. Isso é uma tendência natural. Não precisa de lei para isso. A lei é para barrar isso. Então, contra essas coisas, contra o amor, a alegria, a paz, isso não precisa, porque isso não é natural. Eu preciso de uma força, eu preciso de construir, eu preciso de pensar, eu preciso de ter um percurso para que eu consiga lidar com as minhas demandas e então conseguir essas coisas. Amor, paz, benignidade, bondade. É diferente benignidade de bondade. A benignidade vai além. A benignidade é quando você tem direitos, mas você não os requer. É meu direito te cobrar, mas mesmo assim eu vou ser benigno. Eu vou te perdoar a minha dívida. Isso é benignidade. A bondade não. A bondade é atos de bondade. Eu vou dar. Eu tenho 2, dou 1. Isso é bondade. Entendeu? Eu tenho 2, gosto muito dos 2, mas eu vou dar 1, fico com o outro. Isso é a bondade. A bondade é que está dentro da lei, dentro do limite ali, né? E aí, olha que interessante. Ele diz o seguinte, que estar em Cristo, no versículo 24, ele dá o fechamento, de 24 de Gálatas 5, tá? Então ele dá o fechamento, que estar em Cristo é crucificar as nossas paixões e os nossos desejos. Ou seja, é eu conseguir dominar. Não deixar que as minhas paixões e os meus desejos me dominem. Então, voltando para Romanos 8, ele diz o seguinte, que a mente voltada para a carne, né, ela vai ter um caminho mais para a morte do que para a vida. É caminho de morte.
tá? Mas viver de acordo com o Espírito é ter uma mente voltada para o Espírito. A mente voltada para o Espírito é eu ter o fruto do Espírito. É eu conseguir resolver as minhas emoções, os meus sentimentos, estando isso ancorado em Cristo. Então, ele está falando o seguinte: não importa se a sua mãe disse que você não vai dar nada que presta. Não importa se o seu pai amou mais a sua irmã do que você. Não importa se sua mãe deu o colo para o seu irmão. Cristo é aquele que é superior a tudo e a todos e que nos escolheu. A gente acha, as pessoas têm até o hábito de falar assim: precisa de aceitar Jesus. Não é eu que aceito Jesus, não. É Jesus que me escolheu. Entende? É Deus que te escolheu. Ele te escolheu. Jesus te escolheu. Ainda no ventre, antes de você nascer, já foi planejado, escolhido por Deus. Entende? Basta simplesmente você aceitar que Ele te aceite. Esse é o ponto. Ele está te dando um presente. Cabe você aceitar o presente ou não. Mas o presente já está dado. Então esse que é o ponto. Então essa mentalidade com o Espírito está ligada com isso. Tá? Mas a mentalidade com a morte, a mentalidade da carne, é pulsão de morte. Ela te leva para a morte. Só que não é uma morte literal. Então, de uma hora para outra você cai duro. Porque se fosse assim, ninguém pecava, né? Se cometesse o pecado e o cara tivesse um infarto, caísse duro na hora, esse até é o medo de muita gente, e Deus não faz isso, graças a Deus. Mas o que acontece, né? Graças a Ele mesmo. Mas o que acontece? É a morte de você mesmo. É você negando ser a sua essência natural. Aquilo que você é. Sabe? Aquilo que Deus tem para você. Então, para que eu lide com essas questões, para que eu consiga todas essas coisas, eu preciso de pensar que Cristo está superior a mim e que eu fui escolhido e não me importa quem me rejeite. Não me importa o que me disseram. Não me importa o que foi feito comigo. Importa é o que Cristo tem para mim. Então, quando eu consigo entender essa relação e ancorar isso em Cristo, automaticamente nada mais me afeta. Todos os sintomas, porque quando a gente fala de obras da carne, são sintomas de angústia. O que vai acontecer é que todos os sintomas vão sumindo. A questão é que isso é uma construção. Isso não é como um passe de mágica, entende? Porque as pessoas pensam assim: vem cá, aceita Jesus, que quando você aceitar Jesus, ou quando você vier para essa religião A ou B, automaticamente, como num passe de mágica, você não vai ter mais desejos. E isso vai sumir da sua vida e pronto, está resolvido. Isso é uma grande ilusão, porque desejos faz parte da natureza humana. A partir do dia que você não tiver mais desejos, emoções e sentimentos, você deixou de ser humano. Você virou psicótico, perverso, você não sente mais nada. Aí a vida fica fácil para esse sujeito. Porque quando alguém desagrada ele, ele mata. Ele vai tomar força. Né? Tem a lei que vai prender, vão colocar limites aí, mas para ele não sente nada, tanto faz viver, tanto faz morrer, ele está morto. É como se fosse uma pulsão de morte, entende? É como se ele tivesse desligado total. Quando o cara bebe e se desliga total, era como se ele tivesse assim, permanentemente. Então, dentro disso, o que a Bíblia nos convida? Nos convida que nós vamos sentir, mas as nossas emoções serão controladas. Então vamos rasgar o verbo? Você pode olhar para uma mulher e talvez você desejar essa mulher. Poder que eu falo assim, vai acontecer. Você também, mulher, pode olhar para um homem e ter desejos. Entende? Mas o que você vai fazer com isso? Entende? E aonde que está ancorado isso? Porque se você estiver ancorada em si mesma, se a sua mente for uma mente carnal em si mesma, o que vai acontecer é que você vai dar vazão para isso e vai cair para dentro e tudo feito. Satisfiz a minha angústia, tamponei tudo que eu queria fazer e pronto. Se você for um religioso, o que você vai fazer? Você vai ter desejo, mas vai reprimir e isso tende a virar doença. Entende? Vai virar uma doença. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade e outras doenças no corpo também, alergias, diversas coisas. Então o que eu faço? Eu preciso de olhar para a minha demanda e aceitar ela. Esse é o primeiro passo. Então, se eu tenho desejos sexuais, eu preciso de assumir isso para mim mesmo.
Não, esse desejo faz parte de mim e eu tenho esse desejo mesmo. Se eu tenho desejo pela bebida, pelo cigarro, pela droga, eu reconhecer isso. Falo, não, realmente, infelizmente eu não consigo e eu não dou conta. É sozinho, não vai ter jeito. Se tiver perto de mim, vai dar BO mesmo e eu vou querer mesmo, porque eu não consigo lidar com isso ainda. Então quando eu reconheço isso, já é o primeiro passo. A partir do momento que eu reconheci, agora eu posso trabalhar. Mas isso é um percurso, entendeu? Porque quando eu estava falando da religião, que parece que eu vou fazer um passo de mágica, a pessoa converte, e quando ela converte, todos os hábitos dela mudam como num passo de mágica, o nome disso é feitiço. Entende? E se te ensinaram isso, te ensinaram feitiço. Mas não é verdadeiro, não existe. É mentira. Eu preciso de desconstruir aquilo que foi construído em mim, baseado pela palavra, pelo Evangelho e em Cristo, e eu vou desconstruindo isso passo a passo com Cristo. Dentro desse período, em alguns momentos, o que pode acontecer é que eu posso cair, entende? Pode acontecer de eu estar convertido, eu estar salvo, eu ser de Deus, eu estar tentando estar em espírito, mas em algum momento eu dou uma vacilada e eu caio. Então eu repito isso, sabe? Mas o que essa repetição não pode virar? Ela não pode virar um hábito. Porque se ela virar um hábito e falar assim, isso é assim mesmo e acabou e bola para frente, o que acontece é que você pulsionou para a morte. E aí você está na obra da carne e pior, você está satisfazendo todos os seus desejos da carne. Então pulsiona a morte mesmo. Mas se eu repito e falo, ok, eu caí, mas eu vou começar de novo. Então zerou aqui, vamos começar do zero de novo. Pá, e vou. Isso que é a construção. Eu aceitar, eu lidar. E eu não estou falando aceitar, não é para você sair contando para todo mundo, não. Porque o que nós mais temos entre nós são pessoas despreparadas para lidar e compulsões de mortes transvestidas de obras de Deus e de coisas de Deus, e que essa pessoa vai ter uma alegria imensa em ver que você tem um pecado parecido com o dela e talvez espalhe isso para todo mundo e conte e vai te recriminar e vai te crucificar como um possesso de demônios ou algo assim. Então isso é entre você e Deus. E se você tiver alguém de sua confiança, ok, uma pessoa que você sabe que é séria, que você tem certeza absoluta que dá conta disso, de ouvir seu pecado e guardar para ele e te ajudar. A Bíblia diz que podemos fazer isso. Tá? Se você não tem, terapia. Porque a terapia ela é sigilosa e ela está num ambiente onde é protegido por lei. O que você contou ali é segredo e não tem julgamento, porque o analista não te julga. E eu indico a psicanálise. A psicanálise vai te ajudar a essa reflexão e vai te ancorar nesse caminho, ok? Então, dentro disso, você pode trabalhar essas questões ancoradas em Deus, porque Cristo é aquele que te justifica. Então, se você pecou e errou involuntariamente, não foi uma coisa que você fez planejado, eu sei que você teve desejo, isso aí não tem lógica, porque ninguém vai pecar sem desejar, entendeu? Tipo assim, ninguém vai ter uma relação sexual com o outro sem desejar. Aquele surto, fui pegar força. Não existe. Teve desejo. Então, o desejo é uma coisa que eu ainda não consigo lidar. Eu estou preso nele ainda. E eu não dei conta de resistir e cair. Então, eu peço perdão dos meus pecados e começo novamente. É passar a borracha, entendeu? Pagou a borracha, pagou de novo, zerou a dívida, começo de novo. Até o dia que você conseguiu lidar com a sua demanda, resolveu aquilo que você sentia, sabe o que acontece? O sintoma desaparece. Então é isso que é a relação Espírito Santo de Deus fazendo na nossa vida. O Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a ressignificar as nossas demandas, aquilo que é complexo de inferioridade, que é baixa estima, baixa estima, né? Não sei se é assim que fala, não. É quando a sua autoestima é baixa, né? É isso. Baixa estima, autoestima baixa. Né? Então ele vai ajudar a lidar com isso. Por quê? Porque ele é aquele agora que substitui o lugar do seu pai e da sua mãe. Entende? Tudo que foi dito para você, quando você se ancora em Cristo, é apagado e fala, começa do zero. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, que Deus não tem acepção de pessoas. Todos somos iguais perante Deus.
Dizem que todos são iguais perante a lei, mas isso não é verdade, mas perante Deus é verdade. Todos nós somos iguais perante a Deus. Não existe nada que possa me diferenciar do outro, nem os meus atos de bondade, nem a minha cumprir a lei, nem eu ser salvo em Cristo, nem eu ter aceitado Jesus, nada disso me torna superior a ninguém. A única diferença é que Cristo escolheu a todos nós, mas que eu consegui lidar com algo que o outro ainda não conseguiu. Então essa palavra é para você que está lutando contra os seus impulsos e as suas emoções, e para você também que já conseguiu lidar, que não conseguiu ainda tão bem, que você julga o seu irmão. Porque quando a gente consegue, e a gente consegue perceber a nossa insignificância, a gente para de julgar o próximo. Então o pecado do outro deixa de ser demônio, deixa de ser pouca vergonha, deixa de ser vergonhice. Por quê? Porque quando eu olho eu falo, misericórdia, eu também tenho os meus, e eu tive os meus, e eu custei para me libertar deles. Então o que eu trouxe para vocês hoje é que essa restauração da mente é um processo, é um percurso que cada um de nós precisa percorrer aí para que a gente consiga lidar com as nossas demandas e ter aí em nós o Espírito Santo de Deus e Cristo nos ancorando para que Cristo viva em nós. Temos algo superior, né, que é Cristo, que pode trazer para nós alívio, tá bom? Então essa é a palavra que eu tenho para você hoje, né? Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e que ele te dê ferramentas e caminhos para que você consiga lidar com as suas emoções. Amém? Então é isso. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um que aqui assiste esse vídeo, ó Deus, cada um que participou aqui, ó Deus, e quem vai assistir isso depois gravado, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus traga paz a esse coração, traga calma, traga tranquilidade, e que o Espírito Santo impulsione para a vida. Ó Deus, que esse ser, que esse sujeito consiga lidar com as suas demandas, ajudar, ó Deus, a entender, a compreender e a encontrar o caminho certo, ó Deus, para junto do Senhor, para que possa ter uma vida plena e feliz, assim como nos diz a Bíblia, com uma mente renovada, amparada em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até semana que vem.